Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das eras mais elétricas e, olha, mais instáveis da história do Brasil. Foi o primeiro grande experimento democrático do país, entre 1946 e 1964. Um período de muita esperança, mas também de uma tensão tão grande que acabou numa ruptura bem dramática. Vamos entender o porquê. E para guiar a nossa conversa, vamos partir de uma pergunta que é central: como é que uma democracia se desfaz? A resposta, claro, não é nada simples, mas a história do Brasil nesse período dá umas pistas fascinantes sobre os pontos de fratura, sabe? Aquelas rachaduras que podem destruir um sistema democrático por dentro. Pensa só na cena. Depois de anos de uma ditadura, o Estado Novo, o Brasil finalmente respira ares democráticos. São 18 anos de liberdade. Mas, longe de ser um tempo de tranquilidade, foi um verdadeiro turbilhão. Crise atrás de crise, testando as instituições que ainda eram bem jovens, até o limite. Para a gente começar a entender essa instabilidade toda, a gente precisa falar de uma palavra que definiu a política da época: populismo. Uma força assim muito poderosa, sedutora e ao mesmo tempo super controversa, que acabou moldando o destino do país. Então, o que era esse tal de populismo? Basicamente, era um jeito de fazer política. Imagina um líder forte e carismático que fala direto ao coração do povo, muitas vezes passando por cima dos partidos políticos. E qual era a grande ferramenta dele? Usar a máquina do Estado para dar benefícios diretos, como leis trabalhistas melhores, aumento de salário, criando uma conexão quase pessoal com as massas. Agora, o fascinante aqui é que o populismo não é uma história de bem contra o mal, preto no branco. A visão mais antiga dizia que era pura manipulação, um líder usando o povo para benefício próprio. Mas como a gente vê aqui do lado direito, a história é bem mais complexa. Os trabalhadores não eram só uma massa de manobra, não, eles eram atores políticos com suas próprias ideias e usavam essa relação com o líder para lutar pelos seus direitos. E quando se fala em populismo no Brasil, um nome é inevitável: Getúlio Vargas. Mesmo depois de ter sido ditador, a sombra dele como líder populista, agora eleito democraticamente, pairou sobre essa era inteira. Ele meio que ditou as regras do jogo político, mesmo quando não estava no poder. Agora vamos avançar para um momento de crise tão absurdo que parece até roteiro de filme. Um episódio que mostra direitinho o quão frágil era essa jovem democracia e como ela chegou assim à beira do colapso total. Pois é isso mesmo. Três presidentes diferentes no Palácio do Catete no espaço de uma única e caótica semana. Isso já dá uma ideia do nível de instabilidade que o país tinha chegado. Mas como isso foi possível? Ok, vamos acompanhar essa cronologia alucinante. Tudo começa com o choque do suicídio de Vargas, em 54. Um ano depois, o vice dele, Café Filho, se afasta por doença. Quem assume? O próximo na linha, Carlos Luz. Só que ele era visto como parte de uma conspiração para impedir a posse do presidente que tinha sido eleito. Em resposta, uma parte do exército que defendia a Constituição, liderada pelo Marechal Lott, dá um tipo de contragolpe e tira o Luz do poder. E para botar ordem na casa, o Congresso coloca Néreu Ramos na presidência. Uma verdadeira montanha-russa de poder. E aqui está o pulo do gato. O papel do Nereu Ramos. Ele não estava ali para governar de fato, mas para ser um guardião da legalidade. A única missão dele, e a mais importante de todas, era garantir que a Constituição fosse respeitada e que o poder passasse de forma pacífica para os vencedores das eleições. E ele conseguiu. A democracia sobreviveu por um fio. E aí a gente chega ao teste final dessa democracia, com o presidente João Goulart, o famoso Jango. É aqui que todas as tensões que foram se acumulando durante anos finalmente explodem e levam à ruptura. Antes de mais nada, quem era o Jango? Bom, ele era o herdeiro político do Vargas. Como ministro do Trabalho, era visto como um grande defensor dos trabalhadores. Para os seus apoiadores, ele era a esperança de um Brasil mais justo. Mas para os opositores, as elites, os conservadores e muitos militares, ele era o rosto de uma perigosa ameaça de esquerda. A oposição ao Jango era tão forte, mas tão forte, que quando chegou a vez dele assumir a presidência, em 1961, tentaram dar um golpe para impedir. A solução foi um acordo político meio frágil. O Brasil virou uma república parlamentarista só para esvaziar os poderes dele. Ou seja, a crise já estava instalada antes mesmo dele começar a governar de verdade. Quando Jango finalmente recuperou todos os seus poderes, em 1963, ele não perdeu tempo e foi para cima com seu projeto mais ambicioso, as reformas de base. E olhando para isso, dá para entender perfeitamente por que ele era tão polêmico. Ele não queria só governar, ele queria mudar as estruturas do Brasil.
redistribuir terra, dar o direito de voto a milhões de analfabetos e aumentar o controle do Estado na economia. Essas propostas, como dá para imaginar, racharam o país ao meio. De um lado, trabalhadores e a esquerda, que viam as reformas como o caminho para a justiça social. Do outro, uma aliança poderosa de elites, boa parte da classe média e militares anticomunistas, que enxergavam nisso tudo o caminho para o comunismo e para o caos. A polarização era total, não tinha mais diálogo. E essa polarização extrema preparou o palco para o fim trágico desse experimento democrático. O sistema, esticado ao seu limite, estava prestes a arrebentar de vez. E em 31 de março de 1964, a oposição a Jango deu seu checkmate. As Forças Armadas, com o apoio de setores civis muito importantes, se moveram e depuseram o presidente eleito. A democracia, que tinha sobrevivido a tantas outras crises, dessa vez não resistiu. Essa linha do tempo aqui coloca tudo em perspectiva. A gente vê o começo promissor em 46, a sobrevivência por um triz em 55 e o fim abrupto em 64. O que veio depois foram 21 longos e duros anos de ditadura militar. A democracia só começou a voltar, bem devagar, em 1985, deixando uma cicatriz profunda na história do país. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta inicial. A história do Brasil entre 46 e 64 deixa alguns sinais de alerta bem claros. Polarização extrema, a recusa em aceitar resultados eleitorais, a tentação de chamar os militares para resolver crises políticas e, acima de tudo, quando se perde o consenso sobre as regras do jogo democrático. A questão que fica é, será que a gente consegue reconhecer esses sinais de alerta hoje em dia?